Vamos ver o que o cara está cobrando de química orgânica nessa questão. Ele fala assim, ó. A canela é uma especiaria muito utilizada em pratos típicos do período junino, tais como a canjica e mingau de milho, por ter um sabor picante, adocicado e aroma peculiar. Essas características organolépticas são provenientes do aldeído cinâmico 3-fenilpropenal, que apresenta duas estruturas distintas. Opa! Duas estruturas distintas em razão de sua isomeria geométrica. Então ele tem uma estrutura cis e uma estrutura trans. A partir da nomenclatura desse aldeído, opa, escreva, esse é o primeiro comando, ó, escreva as duas estruturas isoméricas possíveis e identifique, ele ainda quer que você identifique quem é cis e quem é trans. Aponte ainda o número de oxidação e a hibridação do carbono do grupamento carbonila, presente no aldeído cinâmico. Beleza, então vamos lá. Qual que é a teoria que o cara está cobrando nessa questão? Inclusive foi a nossa aula da semana no clube, né? Isomeria. A teoria aqui é isomeria geométrica. O que é importante quando a gente estuda isomeria geométrica? É entender que não é toda molécula que tem isomeria geométrica, tá? A molécula ela tem que ter um conjunto de características, um conjunto de pré-requisitos para ter isomeria geométrica. Para ter isomeria geométrica, o mais importante, que é o caso aqui, ela tem que ter ligação dupla. Mas ela precisa que os ligantes da dupla sejam diferentes entre si. Então, o A tem que ser diferente do B e o X tem que ser diferente do Y. Tá tudo bem se o A e o X forem iguais, porque eles não estão no mesmo carbono. Eu preciso que os ligantes sejam diferentes no mesmo carbono. Tá? Então, se a molécula tem essa estrutura, se ela tem essa característica, se ela tem esse formato, ela tem isomeria geométrica. Qual foi a molécula da questão? 3-fenilpropanal. Tá aqui, ó. 3-fenilpropenal, perdão. Então, nessa questão, o que que a gente tem? A gente tem três carbonos. Se ele tem propenal, ele é um aldeído, o aldeído está sempre na ponta da cadeia, tá? Se ele tem uma dupla, essa dupla não pode estar aqui, porque senão você extrapola o total de carbono, de ligações que o carbono pode fazer. Ele não pode ser um carbono pentavalente, ele não pode fazer 5 ligações. Então, mesmo que ele não tenha te dito onde a dupla está, só tem uma opção, a dupla só pode estar aqui. Quando você numera a cadeia, ó, 1, 2, 3. Aqui você tem um grupo fenil. Fenil é o quê? O fenil é o radical do aneromático. Esse é o fenil, ó, tá? O resto é hidrogênio. Então aqui você tem fenil, aqui você tem hidrogênio. Repara que os ligantes são diferentes. Aqui você tem uma carbonila, que é o nome que a gente dá para o grupo funcional do aldeído, ó, e aqui você tem hidrogênio. Então você tem ligantes diferentes na dupla. É por isso que esse cara tem isomeria geométrica. E se ele tem isomeria geométrica, ele tem duas estruturas possíveis, o cis e o trans, tá? Bora, para a gente acelerar aqui, vamos responder direto quem é cis e quem é trans aqui, ó. Ele pediu para a gente identificar, então vou dizer para ele, tá aqui, ó, isômero cis. Lembra que o cis, ele tem o I de igual, então você tem grupos iguais, tá aqui, ó, no mesmo lado. Então você coloca a dupla, faz um plano, ó, bota o hidrogênio e bota o fenil, bota a carbonila, aqui, ó, e o hidrogênio. Essa não é a estrutura cis, porque os grupos iguais não ficaram no mesmo lado, não ficaram no mesmo plano, tá? Para ser a estrutura cis, tá aqui, ó, coloca os hidrogênios no mesmo plano, tá aqui, ó, e aqui é a carbonila, ó, C dupla O H. Então, essa é a estrutura cis, tá? Eu tenho grupos iguais, tá aqui, ó, do mesmo lado, no mesmo plano. Aí eu vou dizer para ele agora quem é o isômero trans, tá aqui, ó, isômero trans. Coloco a dupla. Agora eu posso colocar, por exemplo, o fenil para cima, hidrogênio para baixo, manter um dos hidrogênios em cima, tá aqui, ó, e manter a carbonila embaixo.
Agora eu tenho grupos iguais, ó, em planos opostos, ó. Então essa é a versão trans. Ok? Então, respondi para ele quem é cis e quem é trans. Tudo certo para todo mundo? Beleza? Então vamos em frente. Ele ainda pediu para a gente indicar o número de oxidação do grupamento carbonila presente no aldeído cinâmico. Como é que a gente faz para calcular? Essa aqui, ó, é a outra teoria dessa questão. Para calcular o número de oxidação desse cara. Porque ele é assim. CH, tem um anel aromático aqui, fenil. Aí vem CH, tá aqui, ó. C dupla OH. Essa é a estrutura dele. Tá? Tem uma ligação dupla aqui. 3-fenilpropenal. Esse aqui é o carbono da carbonila. Ele quer o NOx desse carbono. Quando ele aponta para você qual é o NOx, qual é o carbono do qual ele quer o NOx, isso é uma questão de NOx real. Porque ele está dizendo para você, especificamente, eu quero o NOx desse carbono. Eu quero o NOx da carbonila. Então, é uma questão de NOx real. Para resolver questões de NOx real, você precisa, necessariamente, tá aqui, ó, comparar valores de eletronegatividade. Lembra que quando a gente liga um elemento mais eletronegativo em outro, por exemplo, o hidrogênio e o cloro, eles compartilham um par de elétrons. Só que o cloro tem eletronegatividade 3 e o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele puxa os elétrons com mais força que o hidrogênio. Então, essa nuvem de elétrons que forma a ligação, ela se desloca em direção ao cloro. Ela fica mais próxima do cloro do que do H. Mas como o elétron é negativo, quando ele se aproxima do cloro, ele gera no cloro uma carga, um NOx menos 1. E quando ele se afasta do H, ele gera uma carga mais 1. Então, toda vez que você liga elementos e um é mais eletronegativo do que o outro, você forma uma carga menos 1 naquele cara mais eletronegativo e uma carga mais 1 no cara menos eletronegativo. Tá? Só que se ambos tiverem a mesma eletronegatividade, significa que eles atraem os elétrons com a mesma força. Então, a nuvem de elétrons, nesse caso, fica dividida entre esses dois átomos. Tá? E aí você não tem um deslocamento da nuvem de elétrons. E aí você não produz NOx. Então, a carga é 0 e 0. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando você compara essa ligação entre os dois carbonos, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui ninguém ganha e ninguém perde. Então, qual é a carga que surgiria nesse carbono aqui, ó? Nessa ligação, a carga que surge é 0. 0 aqui e 0 para aquele cara ali. Nessa ligação. Só que nessa ligação aqui, ó, o carbono está ligado ao oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Ele está ligado duas vezes, ó. Então, o oxigênio puxa os elétrons do carbono. Então, você gera no oxigênio uma carga menos 1 e gera no carbono uma carga mais 1. Porque o oxigênio aqui é como se fosse o cloro comparado com o hidrogênio. Ele puxa o elétron. Então, nele aparece uma carga menos 1 e no carbono uma carga mais 1. Só que na outra ligação, que é uma ligação dupla, acontece a mesma coisa. Você gera uma nova carga menos 1 e uma nova carga mais 1. E a diferença é que aqui você está ligando um carbono no hidrogênio. E aí acontece o oposto, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então agora é ele quem puxa o elétron. E quando ele puxa o elétron, quando ele ganha o elétron do H, nele aparece uma carga menos 1 e no H aparece uma carga mais 1. O que você precisa fazer? Você precisa fazer essa conta aqui, ó. Em uma das ligações, o carbono não ganhou e nem perdeu o elétron. Por quê? Porque ele estava ligado em outro carbono, então ele não gerou carga. Só que depois ele perdeu um elétron para o O, apareceu uma carga mais um. Ele perdeu o elétron de novo para o O, apareceu uma carga mais um. Mas depois ele ganhou o elétron do H, então apareceu uma carga menos um. O resultado dessa conta vai ser o NOx desse carbono. Está ali, ó, 0 mais um e menos um. Então o total é mais um. Aqui, ó. Então, quando ele pede o NOx real, ele quer o NOx daquele carbono.
tá? Se ele quer o NOx daquele carbono, você tem que analisar todas as ligações que aquele carbono faz. O carbono faz quatro. Em cada uma delas, eu preciso saber se o carbono ganhou elétron, perdeu elétron, ou se ele não ganhou e nem perdeu. Simplesmente comparando eletronegatividade. E depois você junta o final, junta tudo. Tá? Então o NOx desse carbono é mais um. E aí ele perguntou, qual é o NOx do carbono do grupamento carbonila? Você vai responder, tá aqui, ó. NOx igual a mais um. Ele não pediu para você mostrar o cálculo, mostrar o raciocínio. Ele simplesmente pediu, tá aqui, ó, para você apontar. Então você não precisa explicar o que você fez, só precisa dizer o valor. E depois ele perguntou qual é a hibridação desse mesmo carbono. Lembra, esse carbono faz uma dupla e duas simples. Uma dupla e duas simples. Então eu tenho dois buracos, ó. Então a hibridação vai ser sp2, ó, sp2. Tá aqui, ó. Aqui o NOx é mais um e a hibridação tá aqui, ó, é sp2, ó. Então era isso que o cara queria ver nessa questão. A estrutura cis, a estrutura trans. Ele queria saber o NOx daquele carbono, que ia dar trabalho para calcular. Apesar de ser NOx, não é fácil, na minha opinião. NOx é real. E a hibridação daquele carbono. Então, essas são as variáveis, são os itens que o cara pediu para a gente nessa questão.